Você acha que já viu de tudo na praia? Espera até conhecer esses momentos inacreditáveis que foram registrados ao vivo. Gente passando vergonha, animais invadindo a cena e situações que ninguém ia acreditar se não tivessem filmado. Conheça os momentos inusitados registrados em praias. Olá, se você já foi na praia alguma vez na vida, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Enquanto essa mulher tomava aquela ducha no chuveirão na hora de sair da praia, uma mulher se aproximou e, sem dizer nenhuma palavra, foi lá limpar os pés antes da moça terminar. Mas o pior não foi o fato dela ter praticamente empurrado a modelo para usar sem pedir licença, mas sim o que veio logo em seguida. A mulher reclamou do biquíni que ela estava usando, afirmando ser muito curto, chamando atenção e ser um desrespeito com as crianças do local. Será que é a primeira vez que essa dona aí vai numa praia? Imagina se ela, puritana do jeito que é, viesse aqui numa praia brasileira, mano, ia ficar horrorizada. Em 2012, um grupo de mais de 20 golfinhos avançou até a praia de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e ficaram encalhados sem conseguirem voltar para o mar. Mas a situação foi rapidamente resolvida quando os próprios banhistas perceberam a situação e se uniram para devolver os bichinhos de volta para a água. O ideal seria chamar alguma autoridade competente que soubesse exatamente como fazer o resgate dos golfinhos. Porém, a ação foi tomada de forma conjunta e espontânea pela população. E acabou que, mesmo sem nenhum profissional ali, nenhum bicho ou humano saiu ferido. E quando tudo terminou, nada mais justo que uma salva de palmas para celebrar. Nem todo herói usa capa, alguns usam bermuda e sunga. Esse é um incrível registro de uma das maiores tartarugas de couro já vistas pelo ser humano em seu habitat natural. Esses impressionantes animais marinhos podem chegar a medir mais de 1,8 metros de comprimento e pesar até 900 quilos, o que os torna os maiores e mais pesados répteis do mundo, perdendo apenas para alguns crocodilos em massa total. Agora imagina só, pesar quase 1 tonelada e ainda ter que se arrastar na areia da praia usando apenas 2 pares de nadadeira como se fossem remos, não deve ser nada fácil. Mas elas fazem isso com maestria. Essas tartarugas enfrentam longas jornadas oceânicas e voltam às praias onde nasceram para desovar, mostrando uma força e instinto impressionantes. Existem vários métodos de pescaria por aí, mas eu aposto que esse daqui você nunca ouviu falar. Em Jinshan, Taiwan, pescadores mantêm viva uma tradição centenária chamada pesca com fogo. Durante a noite, eles acendem tochas de gás acetileno na proa dos barcos para atrair sardinhas. Acontece que a luz intensa confunde os peixes, que saltam em direção ao barco, sendo facilmente capturados com redes, como se fossem insetos indo em direção a uma lâmpada. Atualmente, apenas poucas famílias continuam praticando essa técnica, que se tornou uma atração turística e um símbolo cultural da região. E mesmo sendo impressionante e eficaz, as novas gerações não parecem se interessar pela profissão, e a pesca com fogo pode deixar de existir em breve. No portal do Atalaia, um artista local transformou a areia da praia em matéria-prima para um negócio criativo e sustentável. Com uma enxada e uma tábua de madeira, o Matias esculpe bancos personalizados diretamente na areia, oferecendo aos banhistas uma alternativa às cadeiras de praia tradicionais, que até então eram a única opção.
Os assentos incluem encostos, apoios para os braços e até porta-copos, proporcionando conforto e funcionalidade. E os preços podem variar entre 50 e 100 reais, dependendo do tamanho e dos detalhes do banco. Além disso, ele pode criar uma pequena piscina em frente ao assento, cavando um espaço que se enche com a água do mar. O cara, transformou a brincadeira de construir castelinho de areia em um negócio e praticamente sem gastar nada com isso. Em fevereiro de 2020, banhistas que aproveitavam o dia ensolarado nas praias do litoral paulista foram surpreendidos por ondas que avançaram repentinamente sobre a faixa de areia, arrastando tudo que vinham pela frente. A água levou guarda-sol, cooler, cadeira, banhista, acabou com a diversão do pessoal, mas apesar do susto, não teve nenhum registro de feridos. Esse fenômeno é conhecido como ressaca marítima, caracterizado pela elevação anormal do nível do mar e aumento da agitação das águas. As ressacas são causadas por instabilidade atmosférica, como a aproximação de frentes frias ou ciclones, que geram ondas de grande amplitude que avançam sobre a praia. De todos os momentos que se pode escolher para tirar uma selfie, definitivamente enquanto está andando de bike, não é um deles. And we know that these changes are happening on the hour. We have more and more stories joining, as you guys have mentioned. A mulher estava pedalando pela orla da praia de Santa Mônica, na Califórnia, quando caiu sozinha, feito uma jaca madura, sem perceber que tudo estava sendo transmitido ao vivo por conta de uma reportagem que acontecia no local. Isso para felicidade da internet, né, que começou a fazer um monte de meme. Da próxima, melhor focar em apreciar a paisagem da praia, a brisa do mar, mas se a intenção era postar algo que chamaria atenção nas redes sociais, a missão foi concluída com sucesso. Às vezes as praias ficam movimentadas e as pessoas acabam sujando a faixa de areia, mas uma influencer deu um baita exemplo do que não fazer para demonstrar preocupação com o meio ambiente. Em Bali, uma criadora de conteúdo apareceu nas redes sociais fazendo uma limpeza na praia, mas tudo não passava de uma encenação barata para ganhar uns likes nas redes sociais. Além de ficar pegando nada mais do que galhos, na hora de ir embora, a jovem, sua cinegrafista, simplesmente deixa uns sacos de lixo na areia, fazendo literalmente o contrário do que estavam pregando ali na internet. O que ela não esperava é que uma pessoa estava filmando tudo e que o verdadeiro vídeo iria parar no TikTok, desmascarando a influenciadora e sua limpeza fake. Ela veio a público se pronunciar e falou que se tratava apenas de uma brincadeira. Porém, isso não pegou muito bem para ela, que acabou perdendo milhares de seguidores. Geralmente, leões marinhos e banhistas convivem bem em praias onde esses animais são comuns, mas isso não é uma regra. Em San Diego, dois animais enormes apavoraram os banhistas e colocaram geral para correr depois de irem para cima do povo com tudo. A galera ficou assustada com os leões marinhos enfurecidos, mas calma, os bichões não estavam atacando ninguém. Eles brigavam entre si e acabaram indo parar no meio dos banhistas durante a confusão. Segundo especialistas, essa agitação toda tem motivo. Era temporada de acasalamento e eles ficam mais estressados e territoriais nessa época. Mas quem vai ficar parado no meio de uma treta dessas?
Em 2015, em uma ilha na Califórnia, um grupo de banhistas encontrou algo que à primeira vista parecia uma serpente marinha gigante saído direto ali de um filme de monstros. Porém, uma oceanógrafa foi chamada e constatou que na verdade era um peixe-remo de impressionantes 5,18 metros de comprimento. Esse animal fascinante vive nas profundezas do oceano e raramente dá as caras na superfície. Por isso, ele é cercado de lendas e no Japão é conhecido como o peixe do apocalipse, porque tem fama de supostamente aparecer antes de terremotos. Além de esconder diversas criaturas bizarras, o oceano também carrega objetos inimagináveis em suas águas. Em 2015, no país de Gales, uma mãe e seus 2 filhos pequenos encontraram um objeto grande, redondo e cheio de conchas na praia. E sem saber do que se tratava, começaram a brincar com ele, mano, pensando que se tratava, sei lá, de uma boia antiga. O que eles não sabiam é que, na verdade, era uma bomba americana da Segunda Guerra Mundial. Por sorte, ninguém se feriu e as autoridades foram acionadas para remover o artefato com segurança. O que mais será que não tá boiando por aí, né? De todos os animais prováveis para se encontrar na praia, um búfalo é o último deles, né? Mas no Rio de Janeiro teve gente que presenciou esse acontecimento único. Que tá ele empolgadinho, olha lá, ó. Olha a alegria dele, precisa nem bater pra entrar, olha. Rapaz, nós estamos cá em Copacabana. Olha lá, ó. Em agosto de 2024, quem estava na praia de Copacabana se deparou com uma cena inusitada. Um homem passeando com um búfalo pela orla. O dono do bicho, chamado Rômulo Cavalcante, decidiu parar durante uma viagem para descansar e aproveitou para deixar o búfalo, que gosta muito de água, conhecer o mar. Só que ele acabou se assustando e preferiu só molhar os cascos. A água bateu nele, ele assustou. Apesar do susto, o passeio foi tranquilo, mas as autoridades foram acionadas para verificar a situação. E só depois de constatar que toda a documentação do animal estava em ordem, os agentes permitiram que a dupla seguisse viagem. Dá uma olhada no que foi encontrado no Golfo de Obi, na Sibéria. Milhares de bolas de gelo gigantes, algumas com até 1 metro de diâmetro, cobriram a praia como se a mãe natureza tivesse jogado bolinha de gude na noite anterior. Essas esferas geladas não são obra de um artista diferentão, mas sim resultado de um fenômeno natural fascinante. Elas se formam quando pedaços de gelo se desprendem da superfície congelada do mar. As ondas e o vento fazem esses fragmentos rolarem, moldando-os em forma esférica. Com o tempo, camadas adicionais de gelo se acumulam ao redor, aumentando seu tamanho e gerando uma paisagem difícil de se acreditar que é totalmente natural. Agora, das coisas mais estranhas já encontradas na praia, eu aposto que ninguém esperava mesmo era ver um Lego gigante. Pois é, em plena Siesta Key, na Flórida, um boneco de Lego com mais de 2 metros de altura apareceu boiando. Além disso, ele vestiu uma camiseta com a frase "tão real quanto você". A vibe misteriosa deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. A polícia até precisou deter o boneco, enquanto todo mundo tentava entender de onde ele veio, mas no fim das contas, era uma obra do artista holandês Hugo Leonard, que curte espalhar essas figuras pelo mundo como forma de provocar reflexões sobre a realidade e a imaginação. Ainda bem que surgiu uma explicação, porque senão esse teria sido um dos achados de praia mais sem sentido da história. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Beijão depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.